a hora da palavra, hein? Glória a Deus. Enxergue o sofrimento com as lentes da graça. Está preparado, irmãos? Tem muita gente que quando você fala em sofrimento, quando você fala em alguma luta, ela fica apavorada. Ela entra em desespero, ela se desequilibra. Ela sai de si. Mas, irmão, sabe o que eu tenho aprendido? Determinado sofrimento que você passa é para te moldar, é para te capacitar para uma nova fase. Então fique tranquilo, se está acontecendo algo e você está passando por algum processo, Deus está te capacitando para algo maior, diga aleluia. Portanto, olhe para mim, enxergue o sofrimento com as lentes da graça. Não deixe o adversário da tua alma usar o processo que você está passando para te acusar, para te abater, para te destruir. Por quê, pastor? Porque Deus te ama. Abra comigo a palavra do Senhor em Jó capítulo 1, do versículo 1 em diante. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Versículo 2: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam um banquete, cada um por sua vez. Mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e a beberem com eles. Decorria o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sabe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendes a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Antes de eu entrar aqui na introdução, eu quero falar algo para você. O fato de você ter prosperado, o fato de você ter crescido, o fato de você ter se tornado grande, não inviabiliza você passar por algum ou outro processo. Mas é muito importante que você tenha essa convicção, que você tenha essa fé genuína, que você nutra no seu espírito o que eu vou dizer aqui para você. Você pode estar passando por qualquer luta, você pode estar passando por qualquer problema, mas você tem que ter no teu espírito o Salmo 23, versículo 6, que está escrito: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Diga aleluia. Mas sabe o que me chama a atenção na vida de Jó? Eram os tipos de amigos que ele tinha. E esses 4 tipos de amigo vai falar de 4 tipos de crente, 4 tipos de pastor, 4 tipos de líderes. De repente, pode ser que você se identifique com algum deles, mas se porventura
no processo da identificação, não for alguém que você admira tanto, não fique abatido, não fique chateado, apenas mude a posição, apenas mude o comportamento, apenas mude algumas coisas que você tenha feito na sua vida ou vem fazendo, diga aleluia. O primeiro tipo de amigo que Jó tinha, que é o primeiro tipo de pregador, de líder, de pessoa, é aquele amigo que prega e vive só de experiência. É muito importante você prestar atenção. Pastor, você está dizendo que a experiência é ruim? Não, a experiência é boa. A experiência, ela deve ser desfrutada. Mas você não deve exigir que a minha experiência, ou a sua experiência, ela sirva para mim. Porque ela pode servir para o Júnior, mas não pode servir para mim. Experiência é algo que cada um tem uma. O que você deve se alicerçar e o que deve reger, o que deve dirigir a sua vida, você que está me assistindo de casa, é a palavra de Deus. Por isso que está escrito que vai passar o céu e a terra, mas a palavra não vai passar. Pastor, você está dizendo o que para mim? Que quando surgir a dificuldade, quando esses amigos se manifestarem para você, que só prega a experiência, você deve ficar com a palavra, você deve honrar a experiência dele, você deve entender a experiência dele, mas você deve ficar com a palavra. Você pode até extrair algum conhecimento dessa experiência. Irmão, sabe o que me chama a atenção? Quando o diabo começou a tocar na vida de Jó, uma sucessão de tragédias aconteceu. Eu não sei você, né, irmãos? Mas foi uma avalanche de coisa ruim. Perde jumento, perde vaca, perde boi, perde filho, perde terra, perde fazenda, perde tudo. Jó capítulo 4, versículo 7 e 8. Sabe o que esse amigo aqui estava dizendo para Jó? A experiência que tu está vivendo está dizendo que tu tem problema. Mas a Bíblia diz que Jó era homem reto, íntegro e temente a Deus. Como é que pode? Pessoas que olham um quadro, transformam aquilo na experiência que a pessoa está vivendo e acusa ela. Lembra-te acaso que já apareceu algum inocente? Onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal. Isso mesmo, eles cegam. Ele disse para Jó: você já viu alguém inocente que tivesse perecido? Você não pode ser inocente. Sabe o que ele estava traduzindo para Jó? Olha o que você está vivendo. Conhece pessoa assim? Chega no leito, a pessoa está lá com uma doença terrível e ela fala no ouvido da pessoa: confessa. A pessoa está ruim, confessa. Aí a pessoa olha para ela: o quê? O pecado. Aí a pessoa fala: mas não tem pecado, eu não fiz nada. Esse é o tipo de pensamento que vem seguindo a igreja por anos e anos. Está enfermo, quem pecou? Foi o pai? Foi o avô? Foi a mãe? Quem foi? De quem é o pecado? Por que a criança está doente? De quem é o pecado? Irmãos, teve uma coisa que me marcou muito quando eu saí do CTI. Um homem de Deus foi me visitar. Sabe qual foi a palavra que ele me deu, César? Pastor Alexandre, eu tenho uma palavra para você. Eu falei: fala, pastor. Terás longevidade de dias. Eu falei: pastor, eu tomo posse dessa palavra. Eu queria que você falasse para o seu irmão, com muita classe, a moda francesa: quando abrir a boca, declare vida, declare luz. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? O nome do primeiro amigo de Jó era
ele faz. Olha isso. Você já ouviu algum pregador dizendo sobre a experiência que ele viu uma pessoa passar? Você já viu alguém pregar sobre a sua experiência? É muito importante que você tenha esse discernimento espiritual. Nem sempre aquele momento que a pessoa está vivendo é o definitivo. Que isso, pastor? Eu já vi gente ser resgatada por nós que não podia andar. Já tinha perdido a força das pernas. O álcool tinha dilacerado a locomoção motora. Aquela experiência ali dizia que ele estava aleijado. Aquela vida que ele tinha adquirido ali, o salário daquele pecado dizia que ele nunca mais ia andar. Mas sabe o que me chama a atenção, irmão? Assim como Getúlio falou, Jesus foi lá naquele lugar, no meio daqueles lixos, e deu a mão para ele que já estava afundado. Quando ele pegou na mão de Jesus, o óleo que estava em Jesus passou para ele. E ele entrou num carro e foi para um centro de recuperação. Aquelas mesmas pernas que não tinha mais força, aqueles mesmos braços que não tinha mais função, aquela experiência negativa mudou. Ele recuperou, ele foi restaurado, ele foi capacitado. Deus mudou a história dele. Diga, a última resposta não é o que eu penso, é o que sai dos lábios do... Diga, Deus tem o melhor para mim. Há o segundo tipo também de pregador, né? Segundo tipo de líder, segundo tipo de crente, segundo tipo de pastor, que é o que prega tradição. Que isso, pastor? E beldade. E eu fui procurar qual é o significado da palavra beldade. O significado da palavra beldade é amado. Mas preste atenção. O segundo amigo de Jó aparece na história para tentar explicar a ele o porquê do seu sofrimento. Estava debaixo de uma tradição muito forte. Irmão, quando uma pessoa está sofrendo, ela não está preocupada o porquê que ela está sofrendo. O que ela precisa é ouvir que Deus está pronto para curar ela. Ela precisa ouvir. Quando uma pessoa está na prostituição, quando uma pessoa está no crack, ela não precisa ficar ouvindo sermões e sermões. Ela precisa de alguém que diga que assim como Deus me tirou das drogas, Ele vai tirar ela dali. A tradição que você tem de família, o berço que você nasceu, nessa hora, com toda humildade, para nada serve. A única coisa que você deve fazer uso é o poder que há no nome de Jesus. Uma vez eu fui evangelizar com um amigo meu, Sandro, e nós chegamos num canto assim da comunidade, e era embaixo de umas telhas, aquela telha de zinco fina, e tinha muitos drogados embaixo daquela cobertura. E eu falei, Sandro, nós vamos orar. O nome que está acima de todo nome vai manifestar autoridade aqui. O azeite que está na tua mão vai passar para eles. E eles vão ser libertos. E quando levantamos um clamor, que começamos a orar ao Senhor, que Sandrinho pensou em encostar nele, começou a manifestar um monte de potestade maligna. Jesus operou, eles foram libertos, o nome do Senhor foi glorificado, e de nada serviu a minha tradição, mas o que serviu ali, o que operou ali foi o nome de Jesus. Diga aleluia. Jó capítulo 8, do versículo 8 ao 11. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e atenta para a experiência dos seus pais, porque nós somos de ontem e de nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinaram os pais
não haverão de falar-te do teu próprio entendimento, não proferirão estas palavras. Pode o papiro crescer sem lado, ou viça o junco sem água? Bildade argumenta a partir da tradição. Ele diz a Jó: sem lado não há papiro. Sabe o que ele está dizendo? Alguém falhou, alguém pecou. Era impossível isso estar acontecendo contigo de qualquer maneira assim. Sabe por que eu fico impressionado em determinadas situações, irmãos? Eu não sei com você, mas quando o bicho pega mesmo, poucas pessoas aparecem. Quando você está com dinheiro, a fila é grande. Quando você está bem, a fila é grande. Mas quando você passa por uma guerra, quando você passa por uma luta, sabe o que eu amo, irmãos? É que tem uma palavra que diz assim: os verdadeiros amigos você conhece na hora da adversidade. Quer descobrir quem é teu amigo? Passa pela luta. Pega um perrengue. Não vou desejar isso para você. Passa por uma cadeia. Marcela, quer descobrir se tu tem amigo? Vai para o cárcere. Fica lá 15 dias só. Diga: melhor é andar com Jesus. Terceiro tipo são os que pregam o legalismo. Tipo de líder, tipo de pastor, tipo de crente. É aquele crente que só prega o legalismo. Sabe qual é o nome dele? Zofar. Sabe o que quer dizer a palavra zofar? Áspero e rude. O legalismo é áspero e rude. Eu vou te dizer, eu vou tentar te explicar o que é o legalismo. O legalismo, ele tenta te colocar num lugar que não é seu, diga, na derrota. O legalismo, ele te força e ele fica te futicando para você se sentir superior ao outro, diga, ninguém é. O legalismo, por você ser um cara mais produtivo, ele vai te atacar sempre para você se achar melhor de quem faz menos que você. O legalismo, ele te faz falar a coisa certa na hora errada e ser mal interpretado. Porque você é legalista. Você não aceita. Preste bem atenção. O terceiro amigo de Jó vem tentando dar uma explicação para o seu sofrimento. Zofar é um tipo de pregador que ele tem explicação e sempre usa o lado pejorativo. Jó capítulo 11, versículo 13. 11, 12 e 13. É isso aí mesmo. O meu tá 8. 8. Do 8 ao 11. Tá bom, vou ler aqui. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência dos seus pais. Perdão, voltei lá para cima. Perdão, tá certo. Legalismo. Jó 11, versículo 13, 14 e 15. Você estava certo, filho. Isso, perdão. Se dispuseres o coração a entenderes as mãos de Deus e lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a justiça, então levantarás o rosto sem mácula e estarás seguro e não temerás. Zofar argumenta a partir do legalismo e da moralidade. Para a maioria das pessoas, a explicação para todos os tipos de problema, cheguei no ponto que eu queria chegar, é o pecado. Geralmente, quando você vê uma pessoa passando por algum problema, você não, né? O legalista, né? Geralmente ele fala:
alguém falhou, alguém pecou. Por quê? Sabe o que me chama a atenção, irmãos? A gente vem aprendendo sobre a graça aqui já há alguns anos. E a gente consegue ver a olho nu quem tem dificuldade de viver e desfrutar da graça. Porque a graça, ela desqualifica toda a altivez que habita em você. A graça, foi falado isso na célula terça-feira. A graça, ela te prova que só vai receber o remédio para quem reconhecer que é doente. A pessoa que acha que é boa, ela não prova da graça, porque ela declara que ela não precisa do remédio. A graça é favor imerecido, é para quem reconhece que não era digno, que não tinha condições de receber. A graça, ela pode parecer para muitos uma desqualificação, mas você, pega aí, irmão, você nunca será desqualificado quando o nome de Jesus é glorificado. Porque de nada adianta a sua alta qualificação se Jesus não está sendo exaltado. Cheguei onde eu queria. Então quando você diz, Senhor, eu não tinha condição, sem ti nada posso fazer. Quando Moisés olha para Deus diante daquele tudo e fala, se tu não for, eu não saio daqui. Sabe o que Moisés está dizendo para Deus lá na antiga aliança? A tua graça tem que ir comigo, a tua presença tem que ir comigo, a tua palavra tem que ir comigo. Mas tem gente que não entende, tem gente que não aceita. O legalista, ele não aceita isso. Todo legalista vê as coisas de modo que ele acha que tem que ser do jeito dele. Olha, eu não sei você, mas eu já fui muito tentado nessa área. Às vezes, você acredita que eu, com 27 anos de experiência, na minha vida profissional e de igreja, eu tenho alguma coisa para te ensinar? Sim ou não? Devo ter, né? Mas nem todo mundo vem me pedir conselho. Mesmo eu tendo alguma coisa para te ensinar, nem todo mundo vem me pedir conselho. E pastor, você fica chateado com isso e magoado? Não. Porque eu não sou legalista. Por que eu vou ficar chateado com o meu moreno? Só porque ele não veio me pedir conselho? Preste atenção. O fato da pessoa não ir a você te pedir conselho não desqualifica o que Deus fez na tua vida. E nem apaga o poder que já se manifestou na tua vida. Preste atenção. Não cobre das pessoas o que essa pessoa não tem para te dar. Sabe qual é o problema do legalista? Ele fala assim, mas eu fiz muito por ele. Eu sou muito tentado com isso, irmão. Eu sou tentado com isso. O diabo fala assim, rapaz, olha o que você fez por essa moça aqui. Chegou lá, pastora Rita investiu, pastora Rita treinou, pastora Rita saía. Pastora Rita saía de tarde para encontrar com a pessoa, para fazer discipulado. Aí a pessoa fala que está indo embora porque a pastora Rita e eu não falamos com ela. Já tem, não é que não, irmão. Só estou dando o que acontece nas outras igrejas, tá? Tá bem, irmãos? Aqui não acontece isso não. Diga amém. Fala um amém mais forte. Amém. Obrigado. Rebeca, eu tenho dois caminhos.
Eu entro no legalismo e falo, eu não mereço isso, e não aceito isso, ou eu me mantenho no caminho do vencedor. Qual é, pastor? Olha para Cristo, reconhece que você foi apenas o canal de Cristo, que você foi usado para restaurar aquela vida, e deixa o nome de Cristo receber a glória, e segue a tua vida, irmão. Como diz o meu amigo 28, vai cuidar da tua vida. Ó, pode? Tá gravado, né? Não pode, aqui não pode falar de política. Pode o satanista entrar lá, pode o endemoniado ir para lá, roubar tudo, mas o irmão que é de Deus não pode votar nele. Pode. Pode tudo que não presta na política, mas na hora do crente, você sabe que eu já pensei assim? Não penso mais. Eu penso que os cargos públicos têm que estar cheios de gente de Deus, cheio do Espírito Santo. Que isso, pastor? Vai ter muito problema. Problema é nosso, problema é para a gente. Nós somos resolvedores de problema. Nós temos a presença de Deus, nós temos a vida de Deus. Aí ficam lá roubando tudo, mandando tudo para paraíso fiscal, e eu e você aqui, não tem uma escola, não tem um hospital. Aí você fica querendo se mudar lá para as Cascais, porque tudo lá funciona. Ora por mim aí, irmão. Presta atenção, irmãos. O legalista, ele te traz problema. O legalista abre a boca, dá confusão. O legalista, você bota ele numa função, ele já entra querendo mexer num monte de coisa. Esse é o legalista. Chegou no louvor ontem, já chama o Lucas para uma reunião no terceiro dia. Reunião contigo. Aí o Lucas: o que foi, meu irmão? Pode falar. Amado, tudo errado. Tudo errado. Tudo errado foi. Como assim? Tudo errado. A minha vasta experiência, eu dei aula para Jó lá no sofrimento dele. Está tudo errado, a nota está errada. Aquele menino ali da bateria não está fazendo o tom direito. Esse é o legalista. Agora vamos ver a diferença de quem está cheio do Espírito Santo. Entrou no louvor e fala: Lucas, posso chegar mais cedo para limpar os instrumentos? O Lucas: mais cedo? Senti um desejo de chegar mais cedo para limpar os instrumentos, para dar uma moral aí. O irmão Luciano está muito abafado, o prédio é muito grande. Posso passar um pano aqui? Esse é o cara que está cheio. Não se preocupe em estar à frente. Ele tem a certeza que aonde botar ele, o favor de Deus vai ser com ele. Você sabe que foi falado uma palavra hoje, me chamou a atenção. Eu vou compartilhar ela com você. Muito rapidinho aqui. Êxodo capítulo 25. E geralmente o legalista não aceita isso aqui. Ótimo. Então, presta atenção. Se o legalismo estiver te atacando, presta atenção aí. Então, falou o Senhor a Moisés, dizendo: para quem que Deus falou? Beleza, então Deus escolheu um sacerdote, deu direção para ele e deu a voga, sim ou não? Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, e todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Esta é a oferta alçada que tomarei deles: ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de camelo.
Olha isso, peles, carneiro, tinta vermelho e pele de texugo, madeira, cetim. Versículo 6. E azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, pedras de engaste, o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Presta atenção, conforme tudo o que eu te mostrei, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo primeira lição aqui, Deus chama o sacerdote, Moisés, o profeta. Você imagina, irmãos, se tudo que fosse fazer na igreja tivesse que reunir todo mundo e pedir a opinião de todo mundo? Qual a quantidade de pimenta que bota? Eu encontro com Deus. Bota pouca pimenta. Irmã Araci, a senhora está liderando a cozinha. Como é que faz? Tempera o frango que hora? Aí vem um Xandão lá de fora que nunca mexeu com cozinha. Fala, não, acho que o frango tem que temperar às 6 da manhã. Presta atenção, irmãos. Geralmente, o legalista, ele não aceita a liderança que Deus levantou. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque ele se acha melhor que ela. Ainda mais aqui, que às vezes a liderança vem numa embalagem que você não gosta. Quando ela vem assim na embalagem do pastor Eduardo, todo mundo gosta. Manso, intelectual. Mas eu vou te falar uma coisa, irmãos. Talvez você não tenha percebido. Gostando de Moisés ou não, a voga estava com ele. A liderança estava com ele. O cajado estava com ele. A vida de Deus estava com ele. Sabe o que me chama a atenção? Naquela rapaziada que bateu de frente com ele. Depois tu estuda lá. A terra abriu. Pastor, vocês pregam graça. Tem graça até nisso, irmão. Porque Deus tira de perto de tu e engole para nunca mais tu ver. Isso é graça de Deus. Bolei tudo agora, né? Mas tu vê. Presta atenção, irmãos. Porque tem gente que acha, por pregarmos graça, por vivermos a graça, por estarmos na graça, por entendermos a graça, não tem conta para pagar. Graça é uma coisa, mas tem conta para pagar, irmão. Pastor, mas Cristo pagou. Pagou. Mas se você pegar o seu cartão de crédito, na graça, sim ou não? Te dá aquele arrepio na coluna, tu fala xerabacantalarabaçai. Vai lá no... Qual o nome daquele shopping ali? Que o estacionamento é R$50. Vai lá no Village Mall. Outro dia eu entrei lá, quando eu puxei o estacionamento, eu falei, Jeová. Aí tu entra lá no Village Mall. Fala uma loja cara aí. Qual o nome, Claudinha, aquela que tu vai lá? Vai lá na Zara, na Gucci, pega o teu cartão poderoso e tá falando em língua estranha, irmão. Tá na graça. Arrebenta. 15 mil a fatura. Aí chega, o meu é dia 10, irmãos. Quando vai chegando o dia 10, eu vou clamando por todos os sangues dos cordeiros sobre a minha vida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você agiu errado. Você procedeu errado. Você meteu a mão na cumbuca que não era sua.
Chegou o dia do cartão e tu não tem o dinheiro. Fala para mim, tu deixou de estar na graça? Mas tem que pagar a conta? Diga para mim, quem vai pagar? Quem é que vai pagar? Você. Ela fala que sou eu. Rapaz, o fato de você ser um crente da graça, desfrutar do sacrifício vicário, o fato de você ter o Espírito Santo, não te dá outorga para meter a mão onde não tem que meter e para fazer o que não pode fazer. Eu dei um testemunho aqui no culto do Marca Radical, de um jovem que ele não era legalista. Isso foi lá em Goiânia. Nós somos uma igreja muito abençoada, irmãos, porque tem muito jovem aqui agora. Sim ou não? E jovem quer namorar, irmão. Jovem é pressão. Sim ou não? Se tu é jovem e não quer namorar, tu está doente. E esse menino, criado no Evangelho, embora sendo ainda com 18 anos, mas tinha a revelação do poder de Deus e da honra, teve uma menina que chegou para a igreja. Só que ela veio de outra criação, ela veio de outra formação, ela veio do mundo. Sim ou não? Você já foi do mundo, irmão? Isso não te desqualifica hoje não, você é de Deus hoje. E automaticamente, quando ela olhou para ele, viu ele assim, cheio do Espírito Santo, ela desejou ele. Isso é verdade, isso aqui não é brincadeira, estou te contando um testemunho. E por questões de moderação aqui, eu vou tentar regular bem o que eu vou falar. E ela chamou ele, literalmente, para a guerra. Falou, vou para a guerra com ele. Eu quero guerrear com ele. E montou um movimento feudal. Só que ela não sabia que ele tinha feito um pacto com Deus, que ele iria fazer a corte, ele iria casar e consagrar o casamento dele. Ele não era legalista. E quando foi tudo arquitetado, quando chegou a hora, ele olhou para ela e falou, olha, não posso fazer. Ela assim, por quê? Porque se for você a mulher que eu vou casar, eu tenho que começar a minha vida te honrando. Deu as costas para ela e cantou para subir. Na hora ela, como pode? Como é que é isso? Chegou em casa, ele chamou a mãe e falou, mãe, eu conheci uma menina, eu estou sentindo que é ela é muito valorosa, mas o meu desafio é ensinar a vida de Deus para ela. Passou aquele movimento todo, a pele desarrepiou, né? Quando a pele arrepia, tu tem que, sai fora, irmão. Se arrepiar, não, pastor, sou o Superman. Tá. Daqui a pouco eu vou te contar uma, só vou voltar para o texto aqui, que o pessoal vai escandalizar demais. Tem visitante aí. Marcou com ela depois, fez uma reunião com ela e falou, se for você, nós vamos começar a orar hoje e vamos entrar numa corte. 2 anos sem pegar na mão. 2 anos sem beijar. É troço de doido, né, irmão? Você vai chegar para uma pessoa e falar que
para casar com ela, ela vai ficar 2 anos sem pegar na tua mão? Não é de doido isso? O cara normal não faz isso, faz. Ela olhou para ele e falou: me ensina tudo que Deus te ensinou, que eu quero aprender. Ele falou: então eu vou te passar um pouco do que Deus me ensinou. Ficaram os 2 anos na corte, começaram a namorar, noivaram, casaram, se tornaram pastores. É um casal frutífero demais na igreja. Tudo porque ele não foi legalista, porque ele não acusou ela, porque ele não afrontou ela, porque ele não julgou ela e porque ele não acusou ela. Talvez você se posicione de algumas formas porque você nunca passou pelo mundo. Eu vim do mundo. Eu já cheguei ao caso de chegar em ambiente e as pessoas ficarem me julgando e me olhando, porque eu vim do mundo. Só que eu não sou mais do mundo. Eu sou de Jesus e do céu. Talvez você não perceba, mas sempre tem um pouquinho de legalismo dentro de cada um de nós. Sempre tem. Se a pessoa vem da perdição, todo mundo olha para ela: será que mudou mesmo? Se a pessoa vem do assalto, será que a pessoa fala: será que parou de assaltar mesmo? Se a pessoa vem da prostituição, será que parou de prostituir mesmo? Mas sabe uma coisa, irmãos? Você sabe por que eu sou alucinado por Jesus? Você sabe por que o fariseu nunca entendia Jesus? Não é que Jesus andava na contramão, é que Jesus andava na mão certa. Chegava a prostituta, Jesus. Chegava o alcoólatra, Jesus. Chegava o cachaceiro, Jesus. Chegava aquele que ninguém falava com ele, Jesus. Chegava um morador de rua, 2 anos e meio sem tomar banho. Jesus abria a porta do seu Corolla, botava ele dentro do carro, ia até Volta Redonda na Pinéia, chegava lá e internava ele. Pergunta para o teu irmão: está usando o teu Corolla para quê? Pergunta para ele. Você não, irmãos. Mas eu sou tentado toda hora. Que isso, pastor? Toda hora. Toda vez que Deus te der algo. Cadê o Júnior? Está aí? Pega aqui, Júnior. Parabéns. Relíquia. Só tem um detalhe, Júnior. Só vai cumprir a função se tu der carona para algum irmão. Não, porque o cara ora a Deus, faz jejum, roda no espírito, pá, Jeová. Chegou de Calói 10, né? Calói 10, velha na igreja. Pá, Deus me abençoa, a gente ora, campanha, encontro com Deus, Deus prospera. Acaba o culto, ele entra no carro e não leva ninguém. Eu falei: como assim? Já foi? Aí eu fico com a Rita aqui. Tem um Getúlio e a Glória, eu levo o Getúlio e a Glória boto ele dentro do BRT. Aí volto, eu faço 18 Uber domingo. Aí eu falo: cadê Joaquim? Aquele carro elétrico, o ar gelado, já está em casa vendo Fantástico. E eu, no mistério com Deus. Fala para o teu irmão com classe: assim nunca será. Quarto tipo de crente, para me fechar. Como é que está meu tempo? Jesus.
são os que pregam, são os que vivem, são os que andam com base na graça. Diga eu. Isso aí. Depois que os 3 amigos de Jó falaram, entra em cena o 4º personagem, Eliú. Significado da palavra Eliú, preste atenção. Meu Deus é Ele. Quando você anda na graça, quando você desfruta da graça, quando você mergulha na graça, você está dizendo, meu Deus é Ele. Eliú é um tipo de Cristo. Jó nada respondeu a ele. Antes foi conduzido a uma posição em que se humilhou diante de Deus e reconheceu que ele nada era sem Deus. Diante de Eliú, Jó reconheceu que sem Deus ele não era nada. Eu não sei você, mas se tirar Deus da minha vida, Rebeca, não sou nada, Rosa. Não sou nada. Que isso, pastor? Não sou nada. É Deus, Deus e Deus. Por isso que vai uma palavra de sabedoria para você. Quer fazer alguma coisa? Traga Deus. Ruth, é tão poderoso, é tão lindo quando você traz Deus para os teus projetos. Está pensando em contrair, entrar na corte? Pergunta para Deus. Conversa com Deus. Explica para Deus. Será que é de Deus isso? Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que é o melhor para mim? Porque sempre vai ter alguém para falar para você, para acusar você, para falar assim, ó, isso pode ser maldição hereditária. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você está em Cristo, irmãos? Sim ou não? Você está em Cristo? Acabou maldição hereditária, não tem mais. Que isso, pastor? Não tem mais. Vou achar um negócio aqui para eu ler para você, peraí. Peraí que eu vou achar. Efésios capítulo 2, versículo 6 em diante. Vê se tu acha aí para mim. Efésios capítulo 2. Essa última aula que eu fiz do maturidade, ficou todo mundo impactado e todo mundo maravilhado. Não foi, Jadson? Isso. Irmãos, se você é crente, se você tem o Espírito Santo, se você é batizado, não pode ter maldição hereditária mais, irmão. Diga, maior é o que está em mim. Uau. Outro dia a pessoa chegou para mim e falou, pastor, eu estou preocupado com o senhor. Eu falei, por quê? Será que fizeram alguma macumba e botaram na boca do sapo? Eu falei, se botaram, o meu leão já engoliu o sapo. Pode falar o que quiser, pode botar o nome na boca do sapo, da sapa, do bode, do que quiser, irmão. O leão que anda contigo engole o sapo. Uau! Digo, o leão da tribo de Judá. Isso aqui é para tu nunca mais dar o balela de ouvido para uma maldição hereditária, amém? Deus, quem foi que fez? Diga mais forte, quem foi que fez? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais. Em quem? Uau! Sabe o que eu descobri aqui outro dia? Eu antigamente achava, congela aí, que a minha oração, ela só subia. Apocalipse está escrito que a oração dos santos são apresentadas a Deus numa bandeja de ouro como incenso suave. Então, se são apresentadas, é porque ela sobe, sim ou não? Mas aqui eu descobri que a minha oração também desce. Que isso, pastor? Porque está dizendo que eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais. Então, quando eu oro, ela desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Pergunta para o teu irmão, por que está orando pouco?
Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza, pega Lucas, da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é presente de Deus, é dom de Deus, é Deus que faz. Você não participou não, foi Deus que decidiu. Olha só, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos? Que além de perdoado, pega aí, Letícia, além de curada, além de perdoada, além de introduzido na herança. Lembra como é que a gente ficou na aula? Ficou todo mundo na aula, quinta-feira, estremecido e maravilhado. Você está sentado com Cristo, olha isso, Nilton, nas regiões celestiais. Eu não sei você, irmão, mas isso me anima. Isso me anima, Glória. Agora eu quero te fazer uma pergunta aqui, irmão. Se o texto diz que foi Deus que te colocou do lado de Cristo, assentado nas regiões celestiais, quem tem autoridade de ir lá em cima e te tirar desse lugar? Alguém tem? Sabe o que eu lembrei aqui? Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Capela. Diga, eu tenho a graça. Diga, eu tenho o Cordeiro. Diga, eu tenho a vida de Deus. Diga, ainda estou assentado junto com Ele nas regiões celestiais. Sabe qual é o problema de muito crente? Não usa o sacrifício vicário, não desfruta do sacrifício vicário, vive na legalidade. Aí passa pelo processo que Jó passou. Aí fica, quando vem qualquer problema, quando qualquer luta aparece, por ele não desfrutar e por ele não viver a graça, ele sucumbe, ele afunda. Olha, irmãos, assim como Getúlio foi usado por Deus aqui, e falou que quando Pedro estava afundando, quando ele pegou na mão de Jesus, a vida de Cristo fez ele levantar. Você vai sair daqui hoje com essa convicção sobre a tua vida. Até quando você estiver passando por algum momento de luta, olhe com os olhos da graça. Desfrute com os olhos da graça, porque você está sendo capacitado para algo maior. Você está sendo treinado para algo mais poderoso. Você está sendo renovado para uma nova fase. Às vezes você olha para o tamanho dessa pedra que está na sua frente e você está falando assim, gente, eu já estou há muito tempo segurando ela.
Você não vê, mas seu braço está mais forte. Você não vê, mas sua musculatura está mais robusta. Você não vê, mas a própria mão de Deus tem te capacitado. Que você se levante hoje. Quero chamar os irmãos do louvor. Saia daqui hoje com essa certeza.